mas de amor, e o amor, crescendo em ti, te responderá com equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma boa palestra. Muita paz. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma, e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidamos para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares que deixou em nossos lares, aonde eles estiverem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, os que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições, pelos nossos entes queridos nós te pedimos e por toda a humanidade que sofre. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nosso irmão aqui presente, seu Laércio, nosso convidado de honra, fazer a palestra da noite. Uma boa noite a todos, saudações fraternas a todos nós, em mais esse encontro que nos é permitido de aqui estarmos. Obrigado pelo convidado de honra, Dona Elza, sempre nos acolhendo com muito carinho. E é uma alegria
nós podermos participar de um encontro como este, onde tanta riqueza espiritual nós agasalhamos em nossa intimidade. Nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Vamos tentar elucidar essa questão com as lentes da doutrina dos Espíritos. Quando ouvimos que a felicidade não é deste mundo, alguém poderia perguntar: em que mundo então há ou encontraremos a felicidade? O Espiritismo é a terceira revelação das leis que Jesus prometeu para nós quando a retornar à pátria espiritual. Tem alguém aqui chegando pela primeira vez? Sim, certo. Ótimo. Então, para a gente começar bem do comecinho, para dar um chão, para o pessoal que está chegando. O Espiritismo é a terceira revelação das leis divinas que Jesus prometeu a nós numa das suas últimas reuniões com os apóstolos, quando ele estava prestes a retornar à pátria espiritual. Neste momento, ele diz-nos: eu vos deixo um outro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí onde está reunida toda a lei e os profetas. Disse-nos ele: por ora não posso dizer-lhes tudo acerca das leis divinas, mas mais tarde enviarei um outro Consolador, que estará convosco, que estará no meio de nós, mas que nós não ouviríamos. Eis que no século XIX, mais precisamente no ano de 1857, o advento do Espiritismo se faz acenar no orbe terreno, através do lançamento da primeira obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que não está aqui. Deixa eu ver. Não está aqui. Eu queria mostrar para vocês. O Livro dos Espíritos, compilado, codificado por Hippolyte de Leon Denisard Rivail. Muito obrigado. Sempre tem um espírito generoso para nos atender, Hippolyte de Leon, Denisard Rivail codificou as obras basilares da doutrina espírita, e este livro acena o início do advento da doutrina espírita no palco terreno. É um livro composto por 1019 perguntas feitas por Hippolyte de Leon, que usou o pseudônimo conhecido por nós hoje de Allan Kardec. 1019 perguntas feitas por Allan Kardec e todas respondidas pelos espíritos superiores. Dos princípios filosóficos que sustentam todo o bojo da obra, da estrutura do Espiritismo, desses princípios filosóficos, o primeiro pilar que nós vamos abordar aqui é a crença em Deus. A crença em Deus.
que é alvo, né, dos anseios de toda e qualquer religião cristã, né, que denomina Deus ou outro nome que se dê a esta força maior, né, que nos rege. A crença em Deus. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, imaginem qual é a pergunta número 1 que ele formula aos numes tutelares da espiritualidade. Que é Deus? Essa é a primeira pergunta. Para que nós nos liguemos a este Ser Supremo. E os Espíritos respondem a Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Ponto. Se quiserem saber mais sobre Deus, no Livro dos Espíritos. Então, esse é o primeiro pilar da doutrina espírita, que é a crença em Deus. Discorrendo ainda mais para nos trazer o esclarecimento do que compõe a estrutura do Espiritismo, vem de nos falar da imortalidade da alma. Este é um outro princípio, a imortalidade da alma, ou espírito. Kardec faz pedagogicamente uma distinção entre alma e espírito. Ele vai chamar de alma o espírito encarnado, como nós que aqui estamos. Ele vai chamar de espírito aos espíritos que já desencarnaram, só para fazer essa identificação de quando o espírito... Mas estamos falando do mesmo ser, o ser pensante, o ser imortal, o espírito imortal, antes do nascimento no corpo e sobreexiste após a morte do corpo físico. O espírito é o ser principal de tudo que nós estamos abordando de Jesus, da doutrina espírita, diz respeito ao ser imortal que somos nós, o espírito. O espiritismo que vem tratar da origem do espírito, da natureza do espírito, do destino do espírito, nós, e das relações com o mundo corporal. Isso está na estrutura tão esclarecedora, lógica da doutrina espírita, facultando a nós o entendimento de que nós somos. O que nós somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? O Espiritismo clareia, nos mostrando que há luz no fim do túnel, que há um caminho a ser seguido, que há um destino para cada um de nós. Quando ele vai abordar na lei do progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos, da nossa destinação ininterrupta de progredirmos sempre até atingir um estado de pureza espiritual, eis aí que nós vamos chamar de felicidade, a condição de alcançarmos essa condição espiritual a que cada um de nós, todos nós, estamos sujeitos a alcançar. Um terceiro pilar da doutrina espírita é a comunicabilidade entre os espíritos. Vejam, vem tratar da origem, natureza, destino e da comunicabilidade dos espíritos do mundo espiritual com o mundo corporal. Entendendo que, desde já, agora, que nós somos espíritos, que ora estamos na matéria e que ora não estamos na matéria, nada impede que nos comuniquemos através do pensamento.
estando ou não estando na matéria. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar da vida espírita, pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Ao que os espíritos respondem: muitos são eles que permite ao espírito viajor no tempo e no espaço galgar os passos da sua evolução. Veja, todos estamos aqui para evoluir. Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, vai fazer a seguinte pergunta, porque Kardec perguntou tudo: qual o objetivo da encarnação do espírito? Ao que os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação porque é uma lei. Reencarnar é uma lei, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, já estamos entendendo que todos nós vamos ser, mais hoje ou mais amanhã, espíritos perfeitos, espíritos puros, através deste mecanismo de reencarnação e reencarnação, passando pelas experiências existenciais no corpo físico. O espírito, que tem uma só vida com várias existências, atinge o grau superior de pureza espiritual. Isso o Espiritismo vem explicar, fazendo com que nós ampliemos os nossos pensamentos acerca do nosso futuro, da nossa destinação e das razões pelas quais nós estamos na condição que estamos hoje, num plano denominado Terra, na categoria ainda de um plano de provas e expiações. E quando falamos em plano, vamos para o quinto pilar da doutrina espírita, refazendo o caminho: a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Veja, olha que coisa interessante, que a gente possa apoiar os nossos pensamentos e buscar um sentido maior em todo esse manancial de instruções, de luz, trazidas, chegadas até nós através da terceira revelação das leis divinas, considerada o Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo. Elucidando então essa diversidade dos mundos habitados, isso nós vamos encontrar em A Gênesis, quando vai falar, da diversidade dos mundos, sinalizando para nós que agora a gente sabe que a Terra não é o único lugar habitado nesse universo todo, que a Terra é um dos planos, das miríades de planos que serve de habitação para os espíritos, de que a Terra não é o primeiro e nem o último plano do universo, mas é uma das escolas educandário para um grupo de espíritos, tal qual nós que aqui estamos. Então, a Terra ainda é considerada um plano de provas e expiações, e nesta categoria dos mundos que o Espiritismo nos elucida, está ainda muito mais próximo da primitividade do que da angelitude. O plano de provas e expiações é o segundo na hierarquia. Abaixo de nós, somente os planos primitivos.
tal estado ainda de animalidade em que nos encontramos, ainda dominados, muitos de nós, pelo instinto, passando, né, agora para um estágio superior, para um plano de regeneração, que tantos de nós temos ouvido falar e trazido essas informações pelos espíritos superiores, que a Terra está nesse processo de transição planetária, de um final de era para um começo de uma outra, e vai entrar na categoria dos planos em regeneração. Quiçá possamos nós reencarnarmos na Terra na categoria de um plano de regeneração, né? Aonde aí o bem predominará em pelo menos 51%, mas já caracteriza uma mudança de estado das coisas gerais, né? Então, somos ainda um plano atrasados, somos espíritos de terceira ordem. Quando Kardec vai trabalhar a questão da hierarquia dos espíritos, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, categorizando em 3 ordens de espíritos, né? Terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Na primeira ordem estão os espíritos puros, na segunda ordem os espíritos benevolentes e na terceira ordem os espíritos imperfeitos. É aí que nós estamos ainda, né? Então a nossa meta primeira é conseguirmos atingir a condição de espírito de segunda ordem. É onde está o nosso anjo da guarda, é onde estão esses espíritos em condições de ser anjos da guarda, porque não sofre mais das paixões más, não sofre mais da inveja, do orgulho, do egoísmo, da maledicência. Eu sei que isso não é um problema para nós aqui, né? Mas são espíritos que já superaram isso, não sente rancor, mágoas e tudo mais. Então a gente pode fazer qualquer travessura e até xingá-los, que eles não se preocupem, eles vão ser o nosso anjo da guarda. Então são espíritos de segunda ordem. Nós, espíritos de terceira ordem, somos espíritos que temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos ainda Deus. É 2 palitos para a gente perder o equilíbrio, para nos irritarmos, para xingarmos, para falar mal do outro, para julgarmos, para, né, vivemos em torno dos ciúmes, da inveja, da ambição, da prepotência, da avareza. Ainda nos deleitamos em torno desses sentimentos que a Kardec vai dizer. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem dominar estas más paixões que muitas vezes nos dominam, né? Basta nós sair ali na rua e alguém passar com o carro e nos jogar uma poeira na roupa, e a gente acabou de sair do centro espírita, e a gente vai dizer assim: vai com Deus, desgraçado, né? Isso é típico de espírito de terceira ordem, né? Então nós precisamos vencer isso, e as reencarnações nos colocam no lugar necessário para que a gente trabalhe essas vicissitudes a fim de conquistarmos as virtudes. Então nós vamos entender, entre tantos outros princípios, 5 pilares, ok? Crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Em torno disso, temos tantas informações da doutrina espírita que vão facultando a nós uma compreensão mais ampla do nosso existir, né? Vem compondo essa estrutura filosófica, científica e religiosa, nos tratando da natureza, da origem, do destino dos espíritos. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Olha que coisa maravilhosa essa frase que está na lápide de Allan Kardec em Lyon, na França, caracterizando os ensinos da doutrina espírita: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei divina, né? Entendendo, e como isso é consolador. Por isso o Consolador prometido,
Como é tão consolador sabermos que todos nós, como responde aos Espíritos na questão 132, que Deus impõe essa reencarnação para fazermos chegar à perfeição. Isso é muito consolador, entendendo que todos nós seremos Espíritos perfeitos, seremos Espíritos puros, tal qual Jesus. Jesus é um Espírito puro. Bom, o Espiritismo é farto dessas informações. Adentrando, mergulhando nas obras básicas, essas orientações reveladas pelos espíritos superiores, espíritos que já se encontram numa condição muito avançada em relação, mas muito avançada em relação à condição em que nos encontramos hoje. São espíritos que já passaram por esses estágios que nós estamos passando agora. Por isso esses espíritos, como ministros de Jesus, obreiros do Cristo, missionários da luz, como tratam os livros de André Luiz, eles, em nome do Mestre, circulam em torno do plano, em torno de nós, nos trazendo essas informações com o advento da doutrina espírita, que tem como maestro de toda essa obra o próprio Cristo. Ele primeiro envia Moisés, que nos traz a primeira revelação das leis divinas através dos 10 mandamentos.